Pessoal, mais um vídeo da Culinária do Reino. Esse vídeo foi citado no anterior, que foi do bolo de flocão na frigideira. Então ele vai ser um complemento daquele vídeo, porque os dois têm como base o milho. Então eu vou te mostrar de onde eu tirei aquela fibra, que foi dessa sopa, que é deliciosa. Agora no frio, a sopa, além de ser super nutritiva, né? A gente fazer essa sopa com alimentos naturais, a gente aquece o corpo. Então, chás e sopas são típicos do frio porque a gente consegue aquecer mais o corpo e amenizar o frio, que não tá de brincadeira. Então, a primeira coisa que você vai precisar são milhos frescos, tá? Ali como da imagem, milhos naturais. Dá para fazer com a latinha? Não recomendo. A gente vai falar um pouquinho disso aqui para frente. Então, aqui eu coloquei poucos itens relacionados a esse ingrediente, né, que é milenar, muitas culturas fazem uso dele, além de ser muito saboroso, ele é facilmente adaptável tanto para o doce quanto para o salgado, e ele tem uma quantidade enorme de nutrientes, então destaca ali os antioxidantes, a gente sempre precisa ingerir antioxidante, e o quanto a gente conseguir fazer com alimentos naturais é o mais agradável e o mais barato para a gente. Porque todo o trabalho do corpo, todo o trabalho metabólico, ele gera toxinas, ele gera desgastes. A gente tem muitos influenciadores externos, poluição, estresse, medicamentos, alguns alimentos, principalmente alimentos químicos, né? A gente fala de alimentos industrializados, que tem muito aditivo químico, geram muitas toxinas. E para que eu tenha um equilíbrio mais favorável dentro do meu corpo, consiga eliminar, né, essas toxinas e os radicais livres que são produzidos pelo nosso corpo, eu preciso controlar essa produção. Quando ela é excessiva, ela me traz doenças, principalmente doenças degenerativas, né? Uma série de doenças estão relacionadas, câncer, doenças psíquicas. Então a gente tem que ter um olhar atencioso com isso e fazer de propósito, tá? Então, assim, eu faço porque eu sei que é bom, eu sei que vai fazer bem pro meu corpo. Tem que começar com esse mindset. Você tem que mudar como a sua mente pensa e como você programa as coisas. É fazer porque faz bem. E aí ele é uma ótima fonte de energia, então ele é um cereal, ele nos dá uma quantidade muito rica de carboidratos. Então, se a gente não tirar toda essa fibra dele, a gente manter essa fibra, a gente consegue ter aquele carboidrato complexo, né? Que eu não vou ter picos de absorção de glicose, não vou precisar produzir muita insulina. Então, olha lá, ele é rico em fibras, essas fibras, gente, pensa na coisa que faz bem para a vida da gente, é fibra. Eu amo fibra e quando você vê os benefícios dela, ela tem que ser sua aliada todo o tempo, toda refeição precisa ter um alimento fonte de fibra, que a gente chama de reguladores. E aí ele ajuda a regular colesterol, intestino, mulherada, né, que geralmente tem muito problema com o intestino, e ajuda a dar aquela saciedade. Sempre a gente falar de saciedade, eu diminuo a sensação de fome, eu passo mais tempo aguardando a minha próxima refeição, né? Contando na gente com bom senso. Se você passar mais de 5, 6 horas, você vai compensar essa outra refeição com um volume muito maior. Então, as vitaminas, né? Magnésio, potássio são super importantes para os trabalhos nervosos, para os impulsos nervosos, né? Para o trabalho muscular. Então, ele está dizendo ali que ele ajuda a prevenir câimbras e fadiga muscular para quem trabalha muito com o corpo, exige muito da musculatura. É um aliado nesse propósito. Então, a gente tem ali ácidos fólicos, B6, falando do sistema imunológico e prevenção de doenças cardiovasculares, que também está associado às fibras. A gente falou lá naquele vídeo da piadina que a gente tem altos índices de doenças cardiovasculares, o diabetes é um tipo de doença cardiovascular e a gente tem a fibra como aliada nesse processo. Olha lá que eu coloquei em destaque, os enlatados possuem muito sódio e aumentam o risco de você ter AVC, além de outros problemas, é claro. O AVC está associado com pressão alta,
está associado com colesterol alto. Então, a gente fazer um desmame de alimentos industrializados e passar a usar os naturais vai ser uma ótima dica para você manter o seu corpo saudável. Receitinha, depois eu vou colocar na descrição que não estiver muito visível, e aí vocês não ficam pendentes aí desses ingredientes, tá? Muito simples de fazer essa sopa, gente, e ela é tão saborosa, tão diferente de você comer a de saquinho. Eu usei 2 espigas porque a quantidade ia ser menor, ia ser para mim, e se você tiver mais pessoas em casa, você aumenta a quantidade de ingredientes, tá bom? Então, 2 espigas médias, aí eu cortei, né? A gente fala debulhar. Aí você usa ou leite ou água. Eu usei a água porque eu tenho intolerância ao leite. Mas quem pode usar o leite fica super cremosa, ela fica diferente. 1/4 de cebola média picada em cubos, um dentinho de alho médio picado, 3 colheres de azeite. Tem gente que vai falar assim, eu posso usar margarina? Eu te convido a usar metade de margarina, metade de azeite. Eu sei que o sabor vai mudar, mas o azeite é o mais saudável, tá? Então, quanto você puder tirar dos industrializados, isso aí é uma gordura saturada, aí você fala assim, mas eu só quero dar um saborzinho. Então, você pode usar aí uma meia colherzinha e aí você reduz do azeite, tá bom? O sal, eu coloquei ali mais ou menos uma estimativa, não abusar, mas né? Fica aí no seu bom senso também. A pimentinha, eu coloquei um pouquinho de curry, salsa, coentro e outros temperinhos que você quiser mais. Eu não gosto de colocar temperos muito predominantes, porque eu quero sentir o sabor do milho. Se você começar a colocar muitos temperos fortes, ele acaba ficando descaracterizado. E aí também fica a seu gosto, eu coloquei ali temperinhos a gosto. E eu cozinhei as outras espigas, debulhei, porque eu queria colocar grãos nesse creme. Muito bem, ali na imagem eu coloquei, né? Então ele tá debulhado, bati no liquidificador com a água e coloquei na peneira. Aí você aperta bem com a colher até você tirar todo esse sumo. Você vai ver que você vai precipitar lá embaixo uma partezinha branca, que é o amido do milho, com o líquido. Então, antes de você pôr lá na panela, dá uma boa mexidinha para você aproveitar todo esse amido, porque é ele que vai engrossar essa sopa, tá? Então, eu não coloquei uma quantidade grande de líquido nesse momento, porque dependendo do jeito que vier essa espiga, se ela tiver assim muito novinha, ela não vai ter muito amido, então não vai engrossar muito, a sua sopa vai ficar muito rala, não vai ser um creme. Então, se você sentir necessidade após que ela engrossou, você viu que ela tá muito consistente, aí sim você pode acrescentar mais. Nesse primeiro momento, eu te convido a não fazer isso, porque senão você pode perder a sua receita, tá? E aí, esse resíduo foi que eu guardei para fazer o bolo de frigideira com flocão. Então, muitas vezes, se eu não vou fazer, eu guardo, né? Então, se for fazer amanhã, então eu guardo na geladeira. Se eu não tenho previsão de fazer tão cedo, eu coloco no congelador, tá? Você também pode usar essa fibra para fazer um bolo de milho ou um bolo de fubá. Vai fazer no forno convencional, você pode usar essa fibra, ele fica super gostoso, traz um saborzinho do milho e ele dá aquela umidade, né, que é bacana quando a gente usa o fubá. Muito bem, essa aqui foi com a carinha da minha sopa, gente, tava uma delícia. Fiz pro jantar, assim, bem frio, então sopas são muito convidativas para o jantar. Tem muitas pessoas que trocam o jantar por lanche, isso não é o recomendado. Eu vou sempre te indicar fazer o que é mais recomendado. Eu tenho outros vídeos que eu vou trazer para cá, falando das opções que você tem para jantar, para o almoço, para o café da manhã. Então, o quanto você puder investir, né, e tirar o lanche desse horário, porque você já comeu o lanche no horário do café da manhã, você já comeu lanche em horários intermediários, e aí você faz jantar novamente com lanche. Você tá sobrecarregando o seu corpo, né, de embutidos, e geralmente as pessoas não comem o pão sem ter os frios. Então, a gente vai falar disso ainda essa semana. E aí eu coloquei ali sugestões para você acompanhar a sua sopa. Para quem não é vegetariano nem vegano, franguinho desfiado, né? Depois
eu coloquei à parte, então se você já tiver o frango desfiado, você pode colocar um pouquinho, ou carne moída, né, ou carne desfiada, ou queijinho. A minha primeira porção eu comi sem nada, e aí do outro dia eu coloquei um pouquinho de frango. Então muda o sabor, muda também a saciedade dessa sopa, né, porque você acrescentou uma proteína junto com essa refeição, e é super válido. E eu vou convidar você para fazer essa sopa, gente. É super gostosa, super facinha. A gente vai se ver no próximo vídeo, tá bom? Beijo para vocês.